Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com cada um. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, João capítulo 20. João capítulo 20, aquele momento, o momento. João capítulo 20, e aqui pensamos nessa manhã sobre a ressurreição. Penso em falar em 3 etapas breves sobre as pessoas aqui da passagem, sobre o fundamento teológico que nos faz compreender, ajudados pela fé, a ressurreição, e a prática, depois, para nós, hoje. Será que é fácil? Como é ser um cristão que vive pela ressurreição de Cristo? Então está escrito assim, aqui na palavra de Deus, e nós vamos ler. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meus irmãos, são 3 pessoas que estão aqui. Essas 3 pessoas são Maria Madalena, Pedro e João. Algumas características acompanham essas pessoas. A característica de Maria Madalena é a de amar de uma forma muito marcante, talvez porque ela tenha sido uma das primeiras pessoas a receber um tipo de amor que nós chamamos de amor incondicional, amor que não está exigindo exatamente a mesma maneira de amar. É impressionante o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher é aquela acometida de tantos pecados, e nas horas mais difíceis da vida dela, possivelmente, quem esteve perto dela foi Jesus. A ponto de um dia, numa das situações, talvez a pior da vida dela, quando não havia nenhum tipo mais de salvação, no risco de morte, ao final, ela ouve da boca dele: segue a sua vida, cuida da sua vida, santifica-te mais. Pode ser que em outro momento eu não esteja aqui. Meus irmãos, esta é uma mulher muito amada. Ela foi amada de uma maneira que ninguém a havia amado ainda. Então, é muito interessante isso. No primeiro dia da semana, é ela que vai cedo, bem cedo, escuro. Quando ela vê a pedra revolvida, ela não entra, mas ela corre, e aí nós temos uma outra ideia, que é a segunda personagem dessa passagem, é a pessoa de Pedro. Ela chama Pedro. Está aqui no texto. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e claro, estendido depois ao outro discípulo. Aqui João não quer dizer que é ele, mas é João. Ele só diz o discípulo amado, mas é a Pedro. E Pedro também foi muito amado por Jesus. Também teve dificuldade de retribuir o amor a Jesus. Mas foi tão amado, que
A impressão que eu tenho é que todos ainda o consideravam líder, apesar dos seus pecados. É a ele que ela vai. É como se ela dissesse: vocês estão aqui sofrendo muito, e a dor que eu tenho é a dor de vocês, mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. E ela chama o líder para falar com ele sobre isso. Pedro é um desses homens que nós estudamos muito na palavra de Deus, e alguns dizem, se identificam muito com Pedro. São muitos os que se identificam com Pedro, porque Pedro é um homem impulsivo, é um homem intenso, é um homem que diz coisas simplesmente maravilhosas, como é da boca de Pedro que saiu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas é também da boca de Pedro que surgem coisas que a gente diz: não é possível. Parece que ele não tinha a fé necessária, não conseguia reagir da maneira como talvez fosse esperado. Talvez nós muitas vezes esperemos mais de Pedro. Pobre Pedro. Até nós julgamos Pedro. Olha, pensem, nós. Então, esse é Pedro. Vejam que nós temos duas pessoas aqui altamente julgáveis, vamos dizer assim. Maria Madalena, vocês sabem, por conta da sua vida, por conta da sua maneira de caminhar. Pedro, de uma forma um pouco diferente, assim também. E são eles os primeiros que veem. A Bíblia é cheia de coisas que a gente fica se perguntando: puxa vida, foi assim mesmo? Mais ou menos quando Jesus nasceu, uns pastores que não tinham nenhum valor, que os anjos vão dizer. E aquele pastor não tem a ver com o ofício de pastorado, eram simplesmente pastores de ovelhas mesmo, trabalhadores do campo, que não poderiam frequentar as grandes festas, por isso não poderiam participar dos grandes atos de religiosidade, eram marginais mesmo, marginalizados mesmo, viviam à margem da religião da época. É a eles que os anjos vão e dizem: olha, na cidade de Davi nasceu o Messias. E agora novamente nós temos na ressurreição uma questão tão interessante aqui. E tem um outro aspecto aqui também, que é o terceiro homem dessa passagem, é João, que ele não se identifica aqui na passagem, mas a gente sabe. E João tem uma característica, que ele está narrando a sua própria história, está narrando o momento dele. Ele conta que ele correu mais que Pedro, mas quando chegou no túmulo, tremeu. Será que a gente poderia usar essa palavra? Travou? Como é que a gente fala? Alguma coisa não entrou. Pedro vem na corrida como um segundo lugar assim, e passa por João e vai lá no chão, mais ou menos como ele faria depois. Quando saindo de um barquinho, vendo Jesus à praia, nada, corre enquanto está na areia e se joga aos pés de Jesus. Características de uns e de outros, né? Como as pessoas são diferentes. Aqui estão eles. Maria Madalena, mais amada do que jamais se imaginaria ser. Aqui está Pedro, tão impulsivo quanto sempre foi. E aqui está João. Ele foi ao sepulcro, mas não é de particular importância ele mesmo narrar: eu não consegui entrar. E então, no desdobrar dessa situação, no versículo 8, ele fala dele também, quase que como mas eu sou crente, tá? Mas como uma defesa. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ele está dizendo, então eu cheguei depois que Pedro já estava, e viu, e é a primeira vez que aparece a palavra aqui no texto: creu. Então, se nós pudéssemos fazer uma tomada aqui de importância, pensando nos termos exegéticos, principalmente dessa palavra crer, nós poderíamos dizer que ele é o primeiro que creu. Pelo menos ele diz, né? Ele não disse assim, também não temos, claro,
Como dizer que não, né? Que não havia fé em Maria Madalena e nem em Pedro, não. Mas dizer que ele confessou, essa é a ideia. Ele chegou, não foi o primeiro, mas creu. E essa é uma coisa muito importante aqui para nós hoje. Porque, olha como o versículo 9 fala, ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram outra vez para casa. A palavra ressurreição aparece muitas vezes nas Escrituras, meus irmãos. Na verdade, aparece perto de 40 vezes. O termo ressurreição mesmo aparece 36 vezes, dessa maneira. Então, a palavra ressurreição vem de longe. Ela vem de uma ideia, num primeiro momento, de não crer nela. Os saduceus não criam na ressurreição. Ressurreição? Como assim ressurgir? Todas as vezes que se pensava na palavra ressurreição para os saduceus, não era exatamente isso. Um homem depois da morte, um ser humano depois da morte, voltar a viver. Então havia uma defesa bem grande acerca da não ressurreição. E um detalhe, os saduceus não eram poucos não, eram muitos. E ainda um outro detalhe, eles estavam entre os grandes sábios. Então, sabe quando um sábio diz que não tem? Sabe quando muitos convencem que não há? Então, a palavra ressurreição aparece na Bíblia num primeiro momento. Eles são os que questionam sempre acerca da ressurreição. Mas nós temos essa palavra ressurreição, quando sai do aspecto dos saduceus, nós temos alguém que crê. Muitos segmentos do judaísmo na época criam na ressurreição. Tanto é que em um determinado momento, a mulher lá do poço de Jacó, de João 4, ela fala da ressurreição. Ou seja, muitos judeus criam e até mesmo alguns samaritanos criam. Então o termo ressurreição ele se divide entre quem não acredita, quem acredita mais ou menos, sem entender direito, e quem acredita fundamentado nas palavras do Antigo Testamento, nas palavras daquele que teria de vir e vencer a morte. E essa expressão, vencer a morte, é uma coisa que não é uma coisa para o intelecto, não é uma coisa que o inteligente entende. Ou se entende por fé, ou não se entende. Vejam como esse termo ele é cheio de discussões, ele é presente na história bíblica, e tem um aspecto aqui que o próprio João diz, que eu acho fantástico, porque é João que diz, esse João que de vez em quando fala dele mesmo sem falar que é ele. Quando ele escreve o Apocalipse, a última vez na verdade que a palavra ressurreição aparece, João diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. É aqui que começa, aqui fecha o ciclo. É aqui que a Bíblia mostra a importância de ter parte na ressurreição. A Páscoa em si é um movimento antigo. Nós não estamos criando nada exatamente novo em termos de nome, pelo menos. A Páscoa, ela vem da libertação do povo no Egito. É depois de se consumar um plano de libertação providenciado por Deus, depois das pragas, depois da travessia do mar, é que o povo de Deus celebra a primeira Páscoa, que nós chamamos de Páscoa judaica. Então, a ideia que temos hoje da Páscoa está relacionada àquela libertação. Quando o povo é libertado, quando o povo sai são e salvo, quando o povo sai pronto para adorar, quando o povo sai com a condição de dizer, não sou mais escravo, sou livre, quando o povo sai com as instruções para adorar ao seu Deus, viver com o seu Deus, naquele momento eles celebram a Páscoa. Então, ela tem um simbolismo grande mesmo, importante para quem é livre, porque toda liberdade não é proporcionada pelo preso. O preso não consegue a liberdade, ela lhe é dada. O livramento é um milagre na vida daquele que não tinha condição de sair daquele estado.
O estado de escravidão do povo no Egito era um estado que para eles era final. Não havia força dentro deles, possível para uma autolibertação. Este é o símbolo. O símbolo é que o libertador está fora. Que o libertador está numa outra situação, está numa outra condição. E então, Deus o fez, trazendo o povo para fora, através do seu servo que o guiou, e este servo, no primeiro momento de liberdade, celebra essa Páscoa. Então é um momento de comemoração, um momento de livramento, um momento de alegria, é um momento de explosão do povo de Deus. Imagine você, alguém que olha para trás, 10 anos atrás, e se vê puramente escravo, sem nenhuma condição de sair de lá, e agora ele está vendo o sol nascer, e agora ele está experimentando a comida que vem dos céus, e agora ele está experimentando a liberdade de um falar para o outro, foi o nosso Deus, é o nosso Deus, já pensou? E agora esse povo caminha conduzido pela voz do seu Deus e pela presença do seu Deus. Tem muito que celebrar, tem muito que comemorar. Bom, isso é a Páscoa lá atrás. Eles estão preparando uma lembrança disso neste momento. E então vem a nossa Páscoa. E esta Páscoa, a nossa Páscoa, é muito superior à Páscoa daquele tempo, porque aquela Páscoa dizia exatamente sobre a liberdade física de um povo e apontava para algo que viria no futuro. E para o que apontava? Apontava para a libertação final, que não era só física. Apontava para uma libertação que depois todos nós viríamos a saber, porque as Escrituras falam do poder do pecado, da escravidão do pecado. Então, se aquela Páscoa, a Páscoa judaica, narrada lá nos primeiros livros das Escrituras, se aquela Páscoa é uma coisa gigantesca, é uma coisa grande, é uma coisa marcante, porque livrou um povo de alguns milhões de pessoas das mãos de um tirano, imaginem o tamanho dessa Páscoa, imaginem o tamanho dessa ação. E é isso. Esse talvez seja o ponto mais difícil para nós entender. Por que Deus fez isso comigo, conosco? Que ação é essa? Uma simples descoberta de um túmulo vazio? Uma corrida de algumas pessoas? Uma disputa entre o que aconteceu aqui? Teriam roubado, alguém escondeu, dentro de uma sequência de mitos e lendas da sua época, dentre elas que por 3 dias não se poderia chegar até onde o corpo estava, porque o espírito ainda estava rondando aquele lugar, e só depois da putrefação do corpo físico, o espírito não reconhecia mais o corpo em decomposição, e então o corpo subia. Em meio a estes mitos e lendas e fantasias da sua época, um homem não está mais na sua tumba. E então, a partir daqui, nós temos algo que nos acompanha, penso, ao longo de toda essa caminhada. Os primeiros creram, e a mesma coisa, o mesmo ato, o mesmo poder de crer dado por Deus a João, porque ele diz, e creu, é o poder dado por Deus a todos os que creem no decorrer dos tempos. Irmãos, quando eu olho para a igreja, e eu conheço a maioria de vocês pelo nome, conheço seus nomes, na maioria de vocês talvez conheça onde mora, conheço a esposa, o marido, os filhos, aqueles a quem eu tenho o prazer de conviver. Irmãos, sabe o que é ver a mesma fé, o mesmo crer, o mesmo ato de João em você? E então uma outra coisa muito significativa também ao longo dessa caminhada toda, e que a gente vê na vida da igreja, a fé aumentando, o crescimento da fé, a fé gradualmente encontrando uma robustez na vida das pessoas.
porque o Espírito Santo as convence que elas são amadas, apesar de serem como são, apesar de não conseguirem reagir de maneira tão adequada às coisas de Deus, apesar de não serem perfeitas e de muitas vezes lutarem com as suas imperfeições. E nós somos hábeis, como a gente é bom nesse negócio de impedir que os outros vejam as nossas imperfeições. E a gente se autoblinda e se protege, e como a gente não gostaria que ninguém nunca visse nenhuma imperfeição nossa, mas de vez em quando uma ou outra aparece. E quando as imperfeições aparecem, os pecados aparecem, o mesmo Espírito que deu a fé é o que traz o senso de arrependimento. E talvez em um culto como hoje, em que nós fazemos uma oração por pedido de perdão, alguém lá no meio diz, eu preciso também pedir perdão. Quando a gente lê um texto como o de Pedro, que negou 3 vezes e foi convencido por um galo, e a pessoa diz, meu Deus, eu também nego. Meu Deus, eu sou como Maria Madalena, eu sou como Pedro, ou eu sou como João. Ou talvez mais, eu sou pior que Maria Madalena, eu sou pior que Pedro, eu sou pior que João. E então em tudo isso você vê o poder da ressurreição, o poder da cruz. O crescimento da fé não é necessariamente uma condição nossa também. Assim como nós não tínhamos a condição da liberdade do pecado, nós também não temos a condição de nos auto-encher de fé. Mas este é o poder da ressurreição, o poder de continuar a santificar um pecador, de continuar a convencer um pecador de que ele depende de Deus, de que ele precisa da presença de Deus, de que ele precisa se alimentar do Senhor, de que ele precisa confessar os seus pecados, de que vergonha e remorso não são confissões de pecados, são uma das primeiras coisas talvez, mas que a confissão de pecados se faz verdadeiramente por aquele que crê que há um Deus que pode perdoar pecados e que em Jesus perdoa pecados. E então nós temos a fé gradual dos cristãos, ou a fé contínua, ou a fé crescente dos cristãos. Meus irmãos, essa Páscoa que nós estamos comemorando, ela não é só maior do que a Páscoa lá do Antigo Testamento. Ela é a sua Páscoa, ela é a minha Páscoa, ela é uma libertação que se estende, claro, a todos aqueles que creem, é o que diz João no capítulo 3, no versículo 16. Realmente o Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha verdadeiramente a vida eterna. Mas irmãos, nós não estamos falando de um fato mundial. Esse é um momento para cada um de nós pensar no que foi isso na nossa vida. O que foi a ressurreição em nós? Naquilo que João diz, bem-aventurado, como é que diz João? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que, como nós cantamos aqui, unido com Cristo na morte da cruz, é só a partir disso que nós vemos um reino de luz. E por que eu estou falando isso? Já caminhando para uma aplicação aqui à nossa vida. Irmãos, porque o cristianismo é a coisa mais latente, é o sangue mais pulsante. O cristianismo é a compreensão associada a todos os sentidos. E quando acabam os sentidos humanos, começam os entendimentos espirituais de uma nova criação. O cristianismo não é uma coisa bonita para alguém. O cristianismo é a necessidade que me foi suprida para eu viver. O cristianismo não é um movimento maravilhoso de ética, de moral, de leis. O cristianismo é a única condição que eu e você temos de viver. E então essa vida vem dessa vitória aqui. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque é possível viver nos nossos dias, dentro do cristianismo, como se cristão não fôssemos. É possível viver, seja na frequência de um culto, seja no amigo, seja na festa de aniversário, seja no casamento, é possível. É possível a gente se alegrar
porque somos amigos, porque isso aqui é o nosso lugar, porque essa é a minha igreja. Sem, contudo, alcançar o senso de gratidão necessária, eu imagino, de um adorador que sabe que só vive por isso. E então é possível viver um cristianismo sem o Cristo. Mas lembram o que nós cantamos aqui na primeira canção? Quando ele mesmo fala a Maria, ele diz: vá aos discípulos e diga que o Cristo ressuscitou. Vai, fale, proclame. Aqui nós temos muitas coisas ainda mais nessa passagem, mas eu vou ficar aqui só até o versículo 10, para dizer, meus irmãos, isso aqui não é um momento qualquer, não. Por isso, no calendário litúrgico, se é que existe, do protestantismo, 2 são os grandes momentos: o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Nós estamos diante de, historicamente, cronologicamente, do ponto de vista dos calendários, do maior momento da história cristã. Do maior. Porque nós temos o ato mais completo, nós temos a ação mais plena, nós temos a dor mais aguda, nós temos o desdém, o ódio mais intenso, nós temos a descrença mais avolumada que se possa imaginar nesse momento. Nós temos um mundo que não reconhece em nada o poder de Deus, e nós temos alguns que veem todo o poder de Deus. A Páscoa para nós talvez seja a expressão mais intensa de todo o poder de Deus. É por isso que, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vive em relação a isso? A gente vive como se isso aqui fosse um ambiente de amizades. A gente vai viver o nosso cristianismo como se ele fosse uma boa escolha que nós fizemos para viver entre pessoas do bem. Como é que nós vamos viver o cristianismo? Nós vamos ver o cristianismo como colocá-lo nas nossas agendas e dizer: exerço o cristianismo quando eu quero, como eu quero. Como é que nós vamos viver em relação à fidelidade no cristianismo? Sou fiel se quero ser fiel, agora não sou fiel porque não quero ser fiel. Como é que nós vamos viver a questão da constância para com o cristianismo? Vou para a igreja se eu quiser. Vou para o grupo familiar se eu quiser, oro se eu quiser, leio a Bíblia quando eu quiser, se tempo eu tiver. Por que é que o pastor está falando isso? Porque esse é o cristianismo de muitos, um cristianismo pobre, fraco, um cristianismo ausente das coisas mais essenciais, da vitalidade, distante, um cristianismo protocolar, proforme. É assim que boa parte do Ocidente está vivendo o cristianismo. Mas não foi para isso que esse homem ressuscitou. Ele ressuscitou porque abriu-se um novo caminho na história da existência. Passou a existir um novo povo, o povo dele, a família dele, a nação santa dele. Um povo que, ao entender que está diante do seu Deus, dobra o seu joelho, baixa sua cabeça no chão, lamenta os seus pecados e sofre por não conseguir amar aquele a quem mais lhe amou. E clama: Senhor, aumenta a fé, aumenta em mim a fé. Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Esse é o cristianismo real. Esse é o cristianismo da ressurreição de Jesus. Eu encerro lhe convidando a pensar. Essa é uma passagem que mostra pessoas de características que algumas delas você conhece, outras não conhece, mas pessoas como nós: Maria, Pedro e João. Essa passagem mostra umas coisas teológicas aqui fortes. A ressurreição, o ato da ressurreição, não é só um túmulo que ficou vazio. Não é só algo que não está, algo inusitado que aconteceu. Deus realmente o ressuscitou. A vitória verdadeiramente aconteceu. Mas se essa vitória aconteceu como está narrado aqui nas Escrituras, essa vitória é minha também. Eu sou unido com Ele na morte da cruz para viver no reino da luz mesmo.
Então, essa talvez seja a aplicação mais difícil de uma Páscoa. Viver como livre. Viver como um liberto verdadeiramente. Viver usufruindo essa vida eterna que já existe em nós. E viver isso para a glória de Deus, e não ter vergonha de viver isso para a glória de Deus. E quando no meio das nossas fraquezas nos encontrarmos diante dos obstáculos que muitas vezes nós mesmos levantamos, poder dizer: isso aqui não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, sou eu o pecador nessa história. Confessar os pecados e continuar a vida. Que Deus nos ajude. Eu não sei como você está vivendo essa Páscoa. Eu tenho lembranças sempre muito boas de Páscoa, porque eu estou no ministério há 22 anos já. E eu já vi tantas coisas, cantatas maravilhosas, cafés maravilhosos, como nós vamos tomar um daqui a pouquinho. Eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm o hábito, e não é um bom hábito, mas vou chamar de hábito, ou de ir para a igreja de vez em quando. Eles vão na Páscoa. Ainda bem que vão, pior se nem na Páscoa fossem, mas não é um bom hábito. Tem um hábito melhor, o hábito de adorar ao seu Deus constantemente, apesar de frio, de chuva, de calor, do que for, porque é o seu Deus, é o seu libertador. Adorá-lo com toda a sua força, todo o seu entendimento. Existe um hábito melhor. Eu já vi tantas coisas em momentos assim. Eu já vi pessoas me falaram que tomaram decisões sérias em Páscoas, em relação a viver de uma maneira diferente mesmo. Então, eu gosto muito deste momento. Acho um momento marcante na vida de cada um de nós. Mas eu pergunto para você, porque isso tem a ver com você. Como é que você está vivendo este momento? Como é que você está vivendo a sua fé neste momento? Feche seus olhos um pouquinho e pense nisso agora, por favor. Como é que você está vivendo a ressurreição? Pense, um instante só. Talvez você queira dizer alguma coisa para Deus. Pois diga. Talvez você queira fazer um propósito para com o Senhor. Faça. Eu vou orar conosco, por todos nós. Santo e eterno Deus, um dia magnífico, um dia maravilhoso, um dia grande, um daqueles dias que o Senhor fez para que nós nos lembrássemos que nem é sobre nós essa história, é sobre a sua glória, sobre o seu poder, que o Senhor tem poder para tirar um povo da escravidão do pecado e colocar este povo em ambientes celestiais. Senhor, o Senhor nos coloca num lugar que só pelo que a palavra de Deus fala, já enche o nosso coração de alegria, de esperança, de gratidão. O Senhor diz que tem um lugar para cada um de nós, contigo para sempre. O Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento. O Senhor nos deu a condição de viver não mais por nossas forças, mas pelo Teu poder, pela graça do Teu poder. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor trouxe alguém para falar do seu Filho para nós, em algum momento na história da nossa vida. Alguns conheceram a Ti num acampamento, outros conheceram numa mesa de cozinha, com uma Bíblia aberta, e alguém dizendo: este é Jesus, creia nele. Outros nos ambientes universitários, nos ambientes de trabalho. Quantos foram visitar uma igreja porque um amigo disse: venha na minha igreja. E então foram impactados pela palavra de Deus, foram transformados por ela e vivem. Senhor, esta é uma oração daqueles que vivem. Vivem porque o Senhor deu vida. Senhor, muito obrigado por esta vida, Senhor. Muito obrigado por essa vida que jorra como uma fonte, que não cessa, porque é a Tua vida, Senhor. Obrigado por nos fazer testemunhas, não oculares, como foi o caso de Maria Madalena, de Pedro, de João e de todos os outros e tantos outros que viram a sua ressurreição naquele tempo, centenas e centenas de pessoas, porque também não precisaríamos ser testemunhas oculares, porque o Senhor deu o Espírito para que nós pudéssemos hoje crer. E é tão real como se nós estivéssemos vendo aquela tumba vazia.
Senhor, que poder é este? Eu te louvo por isso, pela conversão dos meus irmãos e irmãs, te louvo pela vida nova que o Senhor deu a cada um, te louvo pela gratidão e pela fé, sempre crescente no Senhor, apesar dos nossos pecados. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!